E aí, tudo bem? David Art aqui do Chief of Design, estou gravando mais um vídeo para você. Nesse vídeo vamos falar sobre o que é design. Vamos dialogar, conversar, entender sobre design. Eu vou passar algumas coisas aqui nesse vídeo que eu não passei em outros que eu abordei esse assunto, outros tipos de divisões sobre design. Vou passar um pouquinho sobre a história. Vamos conversar sobre o que é design para que a gente possa entender cada vez mais o valor do design, entender sobre o que é design. Até porque tem muitas pessoas que atuam como designers e não entendem, não sabem o que é design. Então essa aula é para você que está desejando entrar na área, está pesquisando, quer ingressar, para você também que já é designer, para dialogar, para conversar, para ampliar o debate. E fique à vontade para incluir aí nos comentários alguma observação que faltou, que não faltou, enfim, tanto você que está entrando agora na área, como você que já atua na área, esse espaço é livre para a gente dialogar e conversar sobre design. Esse assunto que está tão envolto dentro do nosso cotidiano, da nossa sociedade, a gente não vive sem design, tem design em tudo, ó. Tem design na minha roupa, na câmera que está te filmando, no YouTube, nesse passador de slide, na minha aliança, em qualquer local que você olhe ao seu redor tem design. Design é valor e vamos conversar sobre design nessa aula aqui. Já quero adiantar que é um aulão mesmo, ele é maior mesmo. Eu vou tentar deixar os capítulos para você, mas não tem como ser diferente. É uma ousadia tentar definir o que é design em um vídeo. E mesmo assim, mesmo resumindo, ainda vai ser um pouco mais longo mesmo. E ainda vai ser um pouquinho também mais acadêmico em algumas partes, tá bom? Então, por mais que eu tente simplificar, resumir, vai ser um pouquinho mais extenso, então fique tranquilo aí, assista de boa, pegue seu café, seu chá, seu chocolate, sua traquinas, e se quiser voltar, tem uns capítulos que eu vou deixar aí para você, né? Parar para anotar, enfim, vou deixar certinho marcado. Então bora lá, bora falar sobre o que é design, entendendo o que é design, conversando sobre o que é design, e porque essa área pode ser boa para você, caso você ainda não atue, caso você atue, vamos ampliar esse diálogo, né? Conversar um pouco mais sobre. Inclusive, nós temos a foto aqui de um grande designer, que é o Aloysio Magalhães, que o Dia Nacional do Design é baseado, é inspirado no dia do aniversário dele, e foi um designer atemporal, criou peças, trabalhos icônicos que podem ser prestigiados, reverenciados até hoje, e foi o fundador da primeira escola de design que nós temos no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então, ao longo aqui dos slides você verá a foto de alguns designers que eu gosto, que eu me inspiro, enfim. Vamos continuar conversando, mas antes de falar sobre o que é design, deixa eu me apresentar. Muita gente vai cair aqui de supetão, sem saber, né? Então, eu sou David Art, estou nessa estrada da vida aí desde 1988 e atuo com design desde 2009, né? Seja como freelancer, né? Autônomo, colaborador em empresas, até mesmo como professor, né? Presencial, como eu já dei aula no Senac, na Digital House, ou online, que é através dos meus cursos e outros eventos, tá? Se você ainda não segue o TIFF, segue aí TikTok, Instagram, outras redes sociais. Tem um blog com muito artigo para você. Então, sempre que você tiver uma dúvida, você faz o seguinte: você vai no YouTube, aqui no YouTube você digita TIFF of Design mais tema. Então, TIFF of Design mais tipografia, TIFF of Design mais design thinking, TIFF of Design mais cor. Vai aparecer. A mesma coisa você faz no blog. Então, acessa no blog, tem o campo de pesquisa, digita o tema que você está pesquisando que você vai encontrar, ou muito provavelmente você vai encontrar. Se não encontrar, manda mensagem para a gente que a gente vai ver a possibilidade de criar um conteúdo para você, tá bom? E além de curtir, de se inscrever, você também pode ser membro do canal aqui e ter acesso a todos os conteúdos exclusivos. Já quero lembrar tudo isso a você, porque quando eu adentro aqui na aula, eu acabo imergindo e esquecendo depois de dar esses avisos, tá bom? Vamos começar do começo, literalmente, a origem da palavra design. Eu sempre gosto de ir na etimologia, porque na própria etimologia nós já encontramos algumas coisas para definir o que é design. Eu procurei em várias fontes, aí na internet, procurei até em inglês, e a etimologia meio que vai batendo para o mesmo lado, tá? Sempre acaba caindo para o mesmo lado. Então, no Brasil, o termo deriva da palavra inglesa, que é usada como substantivo, né? De planificação, propósito, objetivo e intenção, e como verbo de projetar, simular, esquematizar. A origem está relacionada à produção de um signo derivado do latim signum. No latim medieval, a palavra designare significava designar, diagramar, achar meios para formar, alinhando-se com a ação de projetar. Então, veja,
planificação, propósito, objetivo, intenção, projetar, simular, esquematizar, designar. E essa, ó, achar meios para formar, alinhando-se com a ação de projetar. Veja que tem palavras aqui similares, né, sinônimos, e nós já encontramos semântica na própria etimologia da palavra que vem definindo o que é design e a gente vai ver, vai entender mais para frente, né? Então, aqui ainda fala, né, sobre desenhar, que é uma forma de projetar e designar as formas. Do latim derivou as outras palavras, né, italiano, designio, no francês, dessin, desenho em espanhol, enfim, e por aí vai. Aqui no nosso português, nós utilizamos mais a palavra no sentido que vem do inglês, né? E no inglês foi até substituído o design, porque aqui no caso, né, diz a respeito de ser igual a desenho, pela palavra draw. Então, o draw, né, que significa também extrair, atrair, né? Pode significar assim, mas o ato de desenhar acabou ficando mais com essa palavra e design ficou como mais no primeiro sentido ali, de designar alguma coisa, né? De, de responder a atividades produtivas, né? Aqui, ó, que originou novos usos que respondessem às novas atividades produtivas da Revolução Industrial. Hoje em dia, quando você fala de design, a palavra design, ela basicamente é entendida no mundo todo. Não sei se em país de língua árabe ou asiática, mas basicamente, falar design as pessoas já têm na mente que a configuração de algum produto, de algum serviço, né? Diferente de você falar desenhar, né? A pessoa já pensa numa coisa mais artística. Então, nesse contexto, né, a gente utiliza a palavra design. E na língua portuguesa, não teve essa diferenciação, né? Que eu falei de to draw ou to design, igual está escrito aqui. Porém, com a expansão da Revolução, o design foi traduzido por muito tempo, né, dentro da sua concepção original, como desenho mais ligado à indústria, ou seja, desenho industrial. Se você procurar um pouquinho mais a fundo a história, você vai ver que as primeiras faculdades e escolas de design tinham o nome de desenho industrial. Muitas pessoas mais velhas são formadas em faculdades, né, que tinham o nome certificado de desenho industrial. Até hoje em dia se utiliza, mas hoje bem menos, tá? Desenho industrial. Então, se você vê alguma coisa referente a desenho industrial, foi uma tradução da palavra design, né? Uma tentativa da tradução da palavra design, já que ela é um pouco difícil, né, de traduzir, como você viu lá no começo. E esse termo foi substituído recentemente pela palavra design para superar, de certa maneira, as limitações, confusões e preconceitos sobre o que é e o que faz e para que existe o design na sociedade brasileira. Então, hoje em dia a gente utiliza bem menos o termo design industrial, como eu disse, só algumas pessoas mais velhas, algumas questões assim de conteúdo mais antigo. Já mais recente a gente utiliza realmente só design, tá? Para definir o que a gente faz aqui. E aí, da onde vem o design, né? É difícil colocar um ponto efetivamente da onde vem o design. Por isso que a gente estuda até a história da arte, que aí a gente vai estudando história da arte e vai aprendendo algumas coisas, né? Porque ao estudar a história, e lembrar que eu não sou historiador, não sou antropólogo, mas a gente encontra alguns indícios, né, do nascer do design, né, da humanidade tentar projetar como intenção, de fazer realmente alguma coisa que era parecida, né, em menor escala, enfim, em menor âmbito com o que nós temos hoje. Então, podemos encontrar indícios do começo do design até no período pré-histórico mesmo, através da construção de objetos para o cotidiano, para a sobrevivência, a partir da comunicação visual, representada visualmente as ideias e conceitos de forma gráfica, né, tentando guardar realmente essas lembranças, esses conhecimentos em pinturas rupestres, através de composição de pigmentos, uso de materiais rústicos. Já na antiguidade, nós podemos também observar nas construções, nas civilizações, né, egípcias, romanas e gregas, as pinturas que imitavam os movimentos dos corpos em esculturas de ouro, as pinturas em vasos, os vasos, né, as mobílias, as ferramentas de guerra, do dia a dia, enfim, até mesmo nas tumbas, né?
Se uma tumba dessa fosse feita hoje em dia, seria um trabalho premiadíssimo de design, né? Porque é excepcional. Isso daqui é uma obra de arte, né? Mas se eu for parar para pensar, um projeto, né, de design que tinha um fim ali de deixar o corpo, a múmia, enfim, conservado e os detalhes, o acabamento. Então, passando pela história, a gente começa a encontrar alguns indícios, né? Mas o de fato é que o design, como a gente conhece hoje, teve início a partir da Revolução Industrial. Então, a criação de produtos que eram de forma artesanal, e o design começou de forma mais artesanal, como a gente até viu na própria tumba, podemos dizer assim, né? Passou a ser produzido em série, proporcionando que a criação de produtos tivessem processos de produção industrial. Então, a partir do momento que começaram a ser produzidos em série e os processos de produção começaram a ser mapeados, aí começou realmente a história do design como nós temos hoje. Um dos primeiros registros de design é de um product designer, que é o de Michael Tonnel, grande produtor de móveis e máquinas industriais alemãs, dando destaque à sua criação, a máquina de fabricar móveis de cadeira curvada, né? Então aqui já no aqui seria no final do século início do século XIX, né? E temos essa cadeira aqui, que inclusive esse design de cadeira você já deve ter visto em algum lugar, talvez tenha até sentado em algum tipo de cadeira dessa, né? E imagina você construir móveis de madeira curvada, né? Naquela época. Sensacional. E na década de 860, o movimento inglês Arts and Crafts, através de seu líder William Morris, passou a defender uma arte feita pelo povo, né, e para o povo. William Morris acreditava que as pessoas deveriam estar cercadas por coisas bonitas e bem feitas. Então, o pontapé inicial, assim, podemos se dizer, para nós termos o design gráfico como é hoje em dia, e o design como um todo, né, a própria arquitetura, começou também a partir dessa manifestação do William Morris, né, Arts and Crafts, que fazia um contraponto sobre o que nós tínhamos nessa primeira parte da Revolução Industrial, né, que ele interpretava, enfim, o movimento interpretava que era uma coisa muito fechada, muito homogênea, né? Que não tinha preocupação com beleza, enfim. Então, ele veio com esse contraponto, e aí, dentro desse movimento, né, as crenças era que no artesanato que o artesanato tinha que enfatizar a beleza inerente do material, a importância da natureza como inspiração e o valor da simplicidade, utilidade em beleza. Então aqui a gente já começa a ver alguma coisa, ó, utilidade, né? Juntar realmente a parte racional com a parte mais é, intuitiva, com a parte menos tangível da coisa também, né? Foi a partir desse movimento que começou a ter um pensamento um pouquinho diferente, né? Referente à criação ou trabalho do artesão até então, né? Com processos industriais que estavam surgindo. Então, como que dá para pegar o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, né? E realmente começou a fortalecer. E aí, a partir desse movimento surgiu outro. Então, o movimento muitas vezes promoveu a reforma como parte de sua filosofia e avançou a ideia do designer como artesão, né? Então, defendia o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em massa e pregava o fim da distinção entre o artesão e o artista. Então, basicamente o designer, né, ficaria nesse meio aqui, né, ou a junção entre os dois. Foi influenciado pelas ideias do romântico John Ruskin e liderado pelo socialista e medievalista William Morris, né, que já citamos. Esse movimento estético inspirou o movimento artístico Arte Nouveau e é considerado por diversos historiadores como uma das raízes do modernismo no design gráfico, desenho industrial e arquitetura. A Arte Nouveau, né, que é considerada realmente uma das raízes, né? Mas a gente voltar um pouquinho atrás, ela realmente inspirou, ou pegou de inspiração, né? O movimento anterior. E o movimento artístico Arte Nouveau é super importante você estudar, porque tem muita coisa que você utiliza hoje em dia de Arte Nouveau que você nem sabe, né? Tem muita coisa que a gente vê no gráfico, principalmente, que é Arte Nouveau e as pessoas nem sabem. Ainda não tem vídeo no canal nesse momento que eu tô gravando esse daqui sobre design, sobre arte nouveau, mas teremos
aqui na nossa playlist sobre história da arte, tá bom? A Arte Nouveau é um estilo internacional de arte, então aconteceu em várias partes do mundo, né? No Oriente também. E desde que surgiu, por volta de 1890, foi utilizado por mais de 25 anos. O movimento se manifestou principalmente nas artes plásticas, na escultura, no design e na arquitetura. A Arte Nouveau é muito conhecida pela arquitetura, né? Como esse templo aqui da Sagrada Família de Gaudí. Lá em Barcelona tem muita Arte Nouveau, né? É tipo o berço ali da Arte Nouveau, que a gente pode encontrar simplesmente edifícios sensacionais. As linhas assimétricas e formas como folhagem, folhas e animais são algumas das principais características. A Arte Nouveau se insere como contraponto à arte acadêmica ou clássica do século XIX, né? A gente já vinha tendo esse movimento de contraponto, essa arte tradicional, já antes, né, até a partir do impressionismo e outros, e ao sentimentalismo e expressões líricas do romantismo, dos românticos, e visa adaptar-se à vida cotidiana, às mudanças sociais e ao ritmo acelerado da vida moderna, né? Então, veja que é realmente o entendimento aqui já de adaptar, né, de encontrar o meio termo ali entre as expressões líricas, ou melhor, a expressão artística, né, com o que estava acontecendo no dia a dia ali, com as mudanças, com o avanço da tecnologia, a Revolução Industrial, já na segunda parte ali da Revolução Industrial, né? A sua adesão à lógica industrial e à sociedade de massas se dá pela subversão de certos princípios básicos. A produção em série, que tende a utilizar os materiais industrializáveis e ao acabamento menos sofisticado, né? Se comparado com outros estilos de arte, né? Você vai falar assim, nossa, isso aqui não é sofisticado, como assim? Mas comparando com outros estilos de arte, você vai perceber que essa sofisticação está ali nos detalhes, no sombreamento, né? Tá na iluminação, então é uma coisa que tentava criar algo mais magnânimo, né? Algo maior. Aqui já tá como se fosse um desenho mais 2D, vamos dizer assim, tá? Que tende, então, a utilizar os materiais industrializáveis e o acabamento menos sofisticado. O movimento reagia contra a meticulosidade de muitos designers contemporâneos. A arte Nouveau revaloriza a beleza, colocando-a ao alcance de todos pela articulação estreita entre a arte e a indústria. Então, essa articulação, essa conversa, né, entre a arte e a indústria foi importante dentro desse movimento e que acabou realmente sendo considerado por muitos um pontapé, um dos inícios do design, principalmente gráfico, né, que nós temos hoje em dia, né? Não só design gráfico, né, arquitetura, enfim. Aqui mais algumas obras da Arte Nouveau. Gaudí foi o principal nome, a gente já viu o castelo anterior, né, o templo lá da Sagrada Família, e aqui nós temos o balaustre, né, de Victor Horta. Inclusive, eu peguei essas duas imagens porque eu não sei se você assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum, mas lembra muito o Castelo Rá-Tim-Bum, não lembra? Então, a gente via arte Nouveau no Castelo Rá-Tim-Bum demais ali, demais. Eu fui na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum e é claramente inspirado no movimento de arte Nouveau e nas obras de Gaudí. E ó, hoje em dia as crianças não são expostas a um conteúdo infantil assim, né? Infelizmente. Ou são menos, né? Infelizmente. Bom, dando um salto já na história, né? A gente já cai no século XX. E aí a gente cai na Bauhaus. A Bauhaus foi a primeira escola de design do mundo e que determinou muito do que nós temos hoje em dia. Existem outras escolas de design, né? Americana, suíça, mas a Bauhaus foi a primeira, foi uma escola alemã de 1919, fundada por Walter Gropius. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre seleção dos maiores designers e ele tá lá, né, que ele é um designer, mas era arquiteto. Então, o design tem muita ligação com a arquitetura. Muito do que nós temos de grandes designers no início, principalmente, eram arquitetos, né? E a partir da reunião da Escola do Grão-Duque para Artes Plásticas, né, nasceu a Bauhaus. A intenção primária era fazer a Bauhaus uma escola combinada de arquitetura, artesanato e uma academia de artes. Isso acabou sendo a base de muitos conflitos internos e externos que passaram ali.
com a missão de dissolver as fronteiras entre o artista e o artesão, unificar e democratizar todas as partes para construir uma sociedade melhor. A Bauhaus foi o resultado da mente visionária de Walter Gropius. Seu legado é tão extenso quanto difícil de mensurar. Literalmente, é muito difícil de mensurar, mas assim, muita coisa que você faz hoje em dia é influência da Bauhaus. Da escola alemã saíram produtos que se tornaram ícones do design moderno, mas é no campo das ideias que reside seu maior valor. Para o jornalista e professora, aqui da onde eu puxei essa matéria, né? Ela abre aspas. A Bauhaus criou um método de ensino inovador ao eliminar a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Ou seja, começou a unir a prática com o pensamento. Existe um fundamento altamente democrático nessa visão de que os dois andam juntos em escalas um pouco distintas, porém são funções igualitárias, né? Ou seja, né, não existe design sem conceito, não existe design sem estudo, mas também não existe design sem prática, é a junção dos dois. A Bauhaus sofreu com o nazismo, né? Inclusive, uma das coisas que eu entendo é que não tem como ser designer tendo um pensamento autoritário, né, antidemocrático, porque se você é designer, estudar um pouco da história, você vai perceber que design é totalmente contra isso, né? A própria Bauhaus aqui vai com um pensamento totalmente inverso ao movimento que nós temos hoje em dia. Não estou nem falando de necessariamente de esquerda ou direita, né? Mas estou falando de ter um pensamento mais inclusivo, universal, um pensamento democrático, né? Sem ser autoritário, respeitando as diferenças e as opiniões. Então, designer que compactua com certas coisas talvez esteja na profissão errada. Então a Bauhaus acabou tendo problemas, né, com o nazismo, mudou de local, foi para os Estados Unidos. Enfim, hoje em dia até tem ainda a escola Bauhaus lá, tem a sede, você pode visitar na Alemanha. E ela foi produzindo uma série de produtos, os artistas, os designers, né, foram fazendo por lá, coisas que até hoje em dia nós vemos no nosso dia a dia e que são pensadas, né, ou são vistas como modernas, atemporais. Essas cadeiras aqui, eu aposto que você já utilizou alguma delas. Essa daqui eu já sentei numa dessa daqui, não, numa réplica, obviamente. Essa daqui você já deve ter visto, muito. Essa daqui também. Veja que são coisas da década de 30. E até hoje são modernas, são consideradas mais do que mobília, né, peças de arte. A Bauhaus também teve vários trabalhos, experimentos, né? O pensamento da Bauhaus, o que ela passava como ideologia era o mais importante, mas também teve trabalhos que ficaram marcados e que a gente vê até hoje. Esse ladrilho, né, essa composição em vermelho, azul e preto, é muito visto. Até hoje em dia você vê em tudo que é local, né? É bolsa, já vi, enfim, carteira. Tem outras composições, né, mais artísticas, outras ou muitas delas, né, utilizam de geometria, né, de perspectiva para poder elaborar as suas peças gráficas, né. Muito que a gente tem hoje em dia sai do pensamento da Bauhaus. E tem um livro para você adquirir, se você digitar na Amazon 100 anos de Bauhaus, se eu não me engano, ou talvez você digite só Bauhaus na Amazon, você vai encontrar um livro que conta a história da Bauhaus. É um livro da Ellen Lupton. É sucinto, é bem legal e você vai entender mais sobre a influência deles no nosso design hoje em dia. Dando um salto um pouquinho maior, já para cair na parte de definição do que é designer, antes eu só vou citar um designer que eu considero bastante e que é um dos designers que com certeza mais influenciaram o design que a gente tem hoje em dia, iPhone, qualquer outra coisa, né? A gente tem muita influência do Dieter Rams, que está completando aí 100 anos, né? Ou está perto disso, está vivo ainda. E criou produtos que são considerados até obras de arte, estão disponíveis até no Museu de Nova York de Arte. Mas são peças de design, principalmente as peças que ele criou para Braun. Então, alguns utensílios, por exemplo, que se você lançar hoje em dia no mercado, são considerados modernos. Apesar da tecnologia, por exemplo, do rádio aqui, né? Ser ultrapassada, né? Assim, a gente ainda tem, mas tem internet, né? Tem outras coisas, tem o digital, enfim.
Mas veja que são designs modernos, né? Que se você botar para vender hoje, fariam sucesso, porque são atemporais, né? Dieter Hans tem os 10 princípios de um bom design, que inclusive eu já fiz vídeo, tem artigo também no TIFF falando sobre, depois você dá uma conferida. Com certeza ele é um dos designers que influenciaram bastante o que nós temos hoje em dia em design de produto físico, principalmente. Bom, passando todo um resumão sobre a história, né? Eu tentei passar aqui de forma mais sucinta, para a gente ter um mínimo de contexto para cair no que, afinal, o que é design, né? Então, design é a ciência que une a razão com a intuição para projetar, através de uma metodologia, algo que visa resolver um problema ou melhorar o status quo. Essa definição fui eu que fiz, não foi o nosso grandíssimo Alexandre Vonner, né? Mas eu coloquei a imagem dele aqui em forma de homenagem. Inclusive, é uma das coisas que eu mais lamento até hoje em dia no canal do Tiff foi não ter trago ele aqui. É, não ter trazido ele aqui, né? Faltou muito pouco. Infelizmente, depois que eu conversei com ele por telefone, um mês ou 2 meses mais ou menos, ele veio a falecer. Mas enfim, é um grande designer também, procuro pela história, um dos maiores designers brasileiros que nós temos, né? O nosso querido Alexandre Bonner. E tem uma frase, ou melhor, tem uma sentença, né? Uma definição sobre design da Mônica Moura, que eu encontrei na internet alguns tempos atrás, que ela define o que é design. E essa definição dela é tão didática que eu sempre acabo utilizando, tá? Essa professora de design, que ela fala o seguinte: design significa ter e desenvolver um plano, um projeto, significa designar. É trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a concepção e o planejamento daquilo que virá a existir. Criar, desenvolver e implantar um projeto. O design significa pesquisar e trabalhar com referências culturais e estéticas, com o conceito e da proposta. É lidar com a forma, com o feitio, com a configuração, a elaboração e o desenvolvimento e acompanhamento do projeto. Acredito que talvez seja a definição mais resumida e ao mesmo tempo completa assim sobre design que eu já encontrei por aí, que ela aponta várias questões do nosso trabalho, né? Então é pesquisar, é trabalhar com referências culturais e estéticas, é trabalhar com conceito, é trabalhar com proposta, né? Com objetivo, é configuração, é desenvolver um plano de ação, é projeto, né? A gente já até viu essas palavras, né? De designar, lá no início, na etimologia. Então penso que design é isso tudo e essa definição resume bem. Deixa aí a sua definição do que é design também. Sobre a definição de que é design, além de falar o que é importante ressaltar o que não é, porque aí assim a gente acaba eliminando ruídos, né? Então, o que não é design? Design não é por acaso, design não é o acaso, né? Design não baixou o santo em você vai fazer um design na inspiração divina, não é assim, né? Também não é assim, vou fazer aqui de qualquer jeito. Não é desleixado, não é desorganizado. Design não é inculto, né? Não é contra a ciência, não é, não é esse movimento inculto, né? Contra a intelectualidade. Não é achismo, então vou fazer porque eu acho e pronto. Não é hedonista, vou fazer porque eu quero e eu quero isso no meu portfólio e pronto. Não é segregador, né? Não divide, não exclui o uso de ninguém. Não é mal acabado, mal feito e também não é arte, né? Tem algumas peças de design que podem até ser consideradas arte. E existem sim elementos artísticos, existem sim artefatos, certas coisas da arte, né, que nós podemos incluir no nosso design, que nós incluímos no nosso design. O design também vem da arte, né, tem uma história intrínseca com movimentos artísticos, não tem como fugir. Porém, design, como você viu, nasceu a partir da Revolução Industrial e ele vem com um objetivo, né? Ele vem com uma proposta de cumprir, de propor uma solução, uma resposta para algum problema. Então a arte é um questionamento de um problema. O design é a resposta, é a solução para um problema. Então na arte, você pode ser mais hedonista, você pode ter mais achismo, às vezes até certo desorganizado, né? A arte vem para questionar, vem para fazer você pensar,
Vem para, às vezes, até dificultar uma informação ali para você interpretar da maneira que você quiser ali, e pronto. O design é um facilitador, né? Ele vem para facilitar, ele vem para traduzir uma informação complexa de maneira simples para quem vai consumi-la. Então, design facilita, a arte tende a complicar, né? Afinal, ela vem para causar realmente sentimentos na gente, né? Não que design não cause sentimentos ali, não atinja alguns pontos até no nosso fígado, mas ele é um facilitador, né? Ele é um resolvedor de problemas. A arte é um questionador. E o que é design então? Então, design é ciência, né? Design segue uma metodologia, segue um traçado, né? Não é por acaso ou ao acaso. Design é funcional, é estética, é universal, é organizado, é minucioso. Design é projeto, design é pesquisa, design é forma, é configuração, é referências, é cultura, é inteligente, é tecnologia, é ecológico, né? Não tem como também fugir disso. É linguagem, né? É comunicação, é negócio. Design é negócio no sentido de conversar com o negócio e conversar com o usuário, tá? Design é uma boa experiência, design é racional, design é usabilidade, design é psicologia, a gente utiliza muito. Enfim, design é um facilitador. Bom, espero que você tenha entendido ali o que é design, né? E tenha ficado claro para você. Daqui a pouco a gente já vai voltar um pouquinho naquela própria definição ali mais parecida. Mas antes, eu quero só ressaltar uma diferença que aparece muito aqui. Algumas pessoas confundem, né? Principalmente o pessoal que não é da área, o pessoal que nunca ouviu falar. Design é uma palavra recente, se comparada com outras áreas, com outras palavras. Então a gente precisa entender, né? E às vezes até mesmo a gente confunde. Eu mesmo em alguns vídeos vou falar designer, eu acabo falando design. Então designer com E é o profissional. Design sem o E e o R é a área. Então, por exemplo, eu trabalho com design. Eu faço design de produtos. Eu faço design gráfico. Eu quero entrar na área de design. Já designer, né? Near, é o profissional. Então, eu sou designer, eu trabalho com design, eu trabalho como designer, na verdade, de interação. Eu sou o designer gráfico da empresa tal. E a palavra designer não tem variação, questão de gênero, não tem nada disso. Inclusive, tem até uma certa discussão, né? Referente à variação da área, né? Então, quando se fala assim, designer gráfico, é designer gráfico ou designer gráfica para mulher, né? Pelo que eu sei, não muda, né? Não varia, mas tem algumas pessoas que discutem, enfim, tem que adentrar mais no assunto da língua portuguesa. Mas o fato que designer, né, é tanto para homem quanto para mulher, para qualquer pessoa. Então, eu sou designer, você é designer e pronto, acabou. Não tem variação. Até nisso a palavra designer e a área é democrática, né? Então, se você já sabe o que é um designer, o que que ele faz, né? O designer, você já viu, né? Mas vamos ressaltar de outra maneira. Ele cria soluções criativas, né? Ou poderia ser aqui, desenvolve, né? Para ficar melhor. Desenvolve soluções criativas, visuais, interativas, tangíveis, digitais, entre outras, através de um projeto que segue um método cartesiano. Então, através de um projeto que segue um método, né? Um método cartesiano, aquela questão de levantar dados, analisar, levantar hipóteses, testar e colocar para rodar. Aqui tem uma foto da Ellen Lupton, né? Essa frase também não é dela, fui eu que escrevi aqui, mas ela é uma inspiração, né? Afinal, muito do conteúdo que você vê aqui no TIFF veio dos livros dela, principalmente o de tipografia, né? Bom, já falamos bastante, né? Vamos agora chegando nos pontos finais. Quais são as áreas de criação do design, as áreas de atuação de design, né? Existem muitas: gráfico, produto, digital, editorial, motion, games, interiores de moda. E aqui, hoje em dia no Brasil, né, tem uma certa confusão. Então veja que tem design de produto e product design. Talvez você se pergunte, não é a mesma coisa? No inglês é a mesma coisa. Só que aqui no Brasil, a gente está utilizando o termo product designer para se referir a designers de produtos digitais. Então, ao invés de colocar aqui design de produto digital, as pessoas utilizam product designer. Meio que para se diferenciar de design de produto, estou vendo isso. E também porque o mundo utiliza, né, em inglês product design. Porém,
Lá na Gring, enfim, Product Designer pode ser digital, pode ser físico, né? Não sei se eles colocam um outro termo aqui, Product Designer digital, não sei. Enfim, mas aqui no Brasil, se você vê esse termo, Product Design, se você estiver procurando por uma vaga de produto digital, e produto digital significa site e aplicativo, você vai procurar por esse termo, tá bom? Então, design de produto seria mais o profissional de produto físico. Já Product Design seria mais o de produto digital. Existe essa confusão, enfim, área nova, né? Então, a gente vai se encontrar ainda para definir esses termos. Independente da área que você venha atuar, saiba que todo design é assim. Tem um possível problema. E o que significa possível problema, né? Porque nem sempre é um problema mesmo, ou existem outros problemas a partir dele que a gente não sabe. A gente vai ter que investigar. E aí a gente vai propor uma solução, né? E pode ser um tipo de solução, porque às vezes pode ter mais de uma solução. E quem vai fazer isso nesse trajeto para a gente encontrar esse pontinho verde é o projeto de design. Então, todo design segue um passo a passo, né, que não é linear e que pode ser diferente, pode ser mais curto, dependendo do projeto de cada pessoa, da metodologia. Mas eu não vejo outra forma de fazer design sem seguir, no mínimo, algumas coisas, que seria essa parte da empatia, que a gente está numa imagem que reflete o design thinking, né? Mas isso, sinceramente, design thinking, outro nome, na verdade, são terminologias que apareceram aí para dar nome para as coisas, né? Mas que já existiam. Então, nós temos aqui a parte de empatia, né? A parte de entender. Aqui é a parte de entendimento. Tipo, tem um problema ali, mas o que é? Por quê? Vamos pesquisar? Entendemos realmente o que é o problema. Então, nós definimos. Pô, então, ok, nós temos tal problema, nós pesquisamos, nós estudamos. A gente tem que resolver isso. Vamos levantar hipóteses? Vamos idealizar? Como que a gente vai fazer para resolver esse cara? Beleza, vamos testar então, vamos colocar a mão na massa, vamos começar a prototipar, a criar as coisas, vamos ver se é isso mesmo. Será que é isso? Não sei, vamos ter que testar. Então vamos testar o que a gente criou, e aí, se der tudo certo, esse teste vai virar a solução para aquele problema, né? Aqui tem uma outra ferramenta, que é o duplo diamante do design, que segue a mesma linha e sai de um desafio amplo, né? Normalmente é sempre um desafio amplo, para uma solução específica, né? E aqui, nesse meio termo, a gente encontra qual que é o problema a se resolver. Algumas pessoas questionam o duplo diamante, outras já estão ampliando, falando que tem o diamante quádruplo, né? Enfim, mas o fato é que esses passos, independente do design que você faça, design gráfico, digital, sempre vai ter, mesmo que você faça sem pensar, mesmo que você esteja fazendo sem perceber que você está nesse esquema, né? Se você está fazendo design realmente, você vai acabar caindo nesse espaço. E lembrar que são ferramentas, o que eu passei agora aqui no slide anterior ou nesse, são apenas guias, não necessariamente vai seguir dessa forma, dessa ordem, assim, certinho. Algumas etapas podem pular, outras ser menores, outras mais longas, depende de cada projeto, né? Você, como designer, tem que ter o discernimento, o senso crítico, e cada projeto é um projeto, e saber como que você vai elaborar a melhor metodologia para resolver aquele problema, tá? Então, os problemas, algumas pessoas se decepcionam, falam assim, não consigo aplicar o duplo diamante, não consigo fazer tal coisa. Na verdade, não é porque você tem que aplicar o duplo diamante em todo projeto, né? O design thinking em todo projeto, ali, como estava ali daquela maneira, né? Na verdade, você tem que ter o bom senso ali, você é o projetista, design é projetar. E como projetista, você vai analisar o melhor caminho, você vai criar um mapa para poder realmente projetar da melhor maneira e mais eficaz. Isso pode variar e vai variar de cada projeto que você trabalhar. Bom, e aí você vai começar a criar as peças, né, dependendo da área que você atue. Design de aplicativos, né? Design de marcas, então aqui, ó, design de produto digital, design gráfico, né, aqui um pôster, banners, enfim, peças gráficas. Design automobilístico, né? Design digital, nós temos aqui, ó, nas interfaces digitais, nós temos design automobilístico no carro, nós temos design de relógio aqui, ó, design de produto no relógio, design de roupa, né? Design de moda. Nós temos aqui ainda mais produto digital, design de site, né? Design de livros, né? Livros digitais, e-books, design de livros físicos, né? De revistas, os diagramadores, peças gráficas em maneira geral, né?
a elaboração de peças gráficas, o designer, né, faz tudo isso, pode fazer tudo isso. Inclusive, coisas que a gente não percebe, né? Isso daqui é um design vernicular, em outra oportunidade eu explico o que é, né? Mas que é um designer característico de uma sociedade, de um grupo, de uma cultura, né? E a gente vê aqui que nós temos design. Temos design, obviamente, na caixa do leite, né? Desde a concepção da Pak, acho que é assim o nome. Ixi, confundi, desculpe. E nós temos design também, até mesmo nessa parte aqui, ó, nesse suporte. Se você antigamente tomava leite de saquinho, hoje em dia não tem mais, né? Mas se você tomou leite de saquinho, você sabe que tinha isso daqui na sua casa, ó. Você era pobre assim, né? Tomava leite de saquinho, leite tipo C. Tinha esse. Nem sei como se chama isso daqui. Mas tipo, esse negócio que deixa envolto assim do leite, né? Então, isso é design também. Isso é design. Isso daqui também é pensado, é estruturado. Veja que o que muda é basicamente aonde o design será aplicado e as ferramentas utilizadas. Mas design é design. Então, o jeito de projetar, aquela questão de pesquisar, entender, criar e testar, sempre vai ser da mesma forma. O que muda são as ferramentas utilizadas, né? E algumas coisas, alguns conceitos que vão se adaptar de acordo com cada área. E dentre as ferramentas, eu puxei mais ferramentas gráficas e visuais, né? Porque são das áreas que eu atuo, né? Design gráfico, produto digital, mas existem outras ferramentas e qualquer outra ferramenta que venha ajudar no seu processo, no seu projeto de design é bem-vinda. Então, ferramentas gráficas, né? Principais, nós temos Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, se for motion design, né? InDesign é para criação de livros, diagramação. Aí o Illustrator seria mais para design gráfico, né? Marcas, a mesma coisa o Corel. Nós temos o Affinity, né? Que é uns concorrentes aqui da Adobe. O Figma, né? Que veio para a Adobe recentemente, que é de produto digital. O Miro, que é uma ferramenta ali de concepção de ideias muito boa. O GIMP, que é um concorrente do Photoshop. Ferramentas open source você também pode utilizar. Tem um vídeo aqui no canal, basta você procurar Chief of Design mais software livre. E também até ferramentas de código, por que não, né? Tem designers que desenvolvem, eu mesmo codo um pouco, então até mesmo Visual Studio pode ser considerado uma ferramenta. Toda ferramenta que vem ajudar no projeto é uma ferramenta, independente de marca, de gosto, enfim. E lápis e papel, caneta sempre vai ser a principal ferramenta, porque o principal do designer está aqui, ó, né? Tá no pensamento crítico, né? No olhar. Então, fundamentos de design são mais importantes do que ferramentas, do que modismo, do que qualquer coisa. O mais importante mesmo é você ter o seu pensamento de design e aprender os fundamentos, porque aqui eu listei só alguns de fundamentos de design visual, tá? Mas tem muitas outras coisas para se pensar, para estudar. Então veja, só de design visual e nessa pequena lista tem tudo isso, né? Tem espaço, equilíbrio, perspectiva, gestalt, usabilidade, grid, imagem, texto, tipografia, né? Sinalética, semiótica, um monte de coisa para você aprender, para você estudar. E essas coisas não mudam, são atemporais. Então, a partir do momento que você entende, começa a estudá-las e se aprimorar, independente da ferramenta que vier, você vai dar conta, tá? E estudar design é praticar também. Então, aprenda esses conceitos, absorva-os e pratique, né? E também pratique a observação, o olhar do design, né? Como eu disse, independente da ferramenta, o mais importante é a sua visão de design, a sua concepção de mundo, de projeto, né? Que realmente vai fazer a diferença. Os melhores designers que existem no mundo, com certeza, eles têm um background bem grande, vasto, de várias experiências, de várias coisas. Então, eles não estudam só sobre design, eles estudam sobre outras coisas também, tá bom? Inclusive, isso vai ser importante na hora de você criar o seu projeto. E aqui a gente cai naquele método cartesiano que eu falei, né? O método cartesiano, salve algum erro meu, né? Foi o início ali do pensamento científico. Então, nós temos aqui um método cartesiano, né? Que a partir do problema, né? Você começa a investigar, então você evidencia, você analisa, você sintetiza, né? E depois você chega na conclusão, que seria a solução. Design é isso, você viu, né? Os passo a passo que eu passei, basicamente é esse, só que
explicado de outra maneira, talvez com um ou mais passos. Design pode ser também comparado a um método científico, né? Então, você começa da observação, você entende o que é o problema, você cai em dados, você vai levantar dados, né? Isso daqui pode ser vir antes ou depois, enfim, ou no meio, ou nos dois. Você cria hipóteses, você realmente valida ela, testa essas hipóteses e aí você percebe se vai ser um resultado efetivo para o seu projeto. Então, o design segue um método. Tá? Para você fazer design, você tem que seguir esse método, independente do design que você vai fazer. Vai seguir realmente esse espaço, com mais nome, menos nome, de forma mais sucinta, de forma mais ampla. Depende de cada projeto, de cada tempo também, tá bom? Do designer que está fazendo. Bom, estamos chegando no final. Vou responder mais algumas perguntinhas básicas, né? Uma delas é: precisa de diploma para ser designer? Aqui eu coloquei designer gráfico, mas designer de maneira geral, tá? Não precisa de diploma na teoria, porque ainda não é regulamentada a profissão no Brasil. Em 2016 ou 18, não lembro, saiu a proposta realmente para sanção da Dilma, mas ela recusou. Né? Obviamente que não foi ela, né? Foi orientação através dos técnicos do governo na época, e aí não foi regulamentada a profissão. É uma questão que vira e mexe bate aí na nossa porta. Algumas pessoas concordam, outras discordam, enfim. Eu não tenho base suficiente para argumentar sobre um lado ou outro, né? Então eu teria que estudar mais. Mas saiba que para atuar como designer não precisa de diploma por enquanto. Portanto, a experiência de mercado e um bom portfólio que comprove que você é capaz de executar as tarefas inerentes da área podem ser, e são normalmente, mais importantes e suficientes para que você atue no mercado de trabalho. Mas isso não significa que você não deva fazer faculdade, que você deve descartar o curso superior. Tem muita gente que interpreta isso, né? Ah, não precisa de faculdade, dane-se, não vou fazer. Não, não é isso. Eu sou super a favor do curso superior. Acredito que você deva fazer sim curso superior, pode ser uma boa para você. O que eu questiono normalmente é o momento, né? Você saber o momento certo para fazer. Mas é uma boa sim e pode ser diferencial na sua trajetória. Ele pode fazer a diferença ali quando você está buscando um cargo de diretoria, um cargo maior na sua empresa. Ele vai fazer diferença se você quiser seguir os seus estudos, até mesmo se você quiser trabalhar fora, né? Bolsa lá fora. Então vai fazer diferença sim. Quer dizer que curso superior vai te transformar num designer? Não, não vai te deixar mais inteligente, enfim. Se você fizer realmente faculdade de maneira certa e ter professores legais, ele vai te ajudar a ter aquele pensamento, sabe? Aquela ótica do design que eu falei, vai te ajudar muito nisso. Mas ter faculdade não significa que você vai ser um bom designer. Eu conheço designers ótimos que não têm faculdade. O Marcos Pagano, que já fez live comigo aqui, não tem faculdade, é excepcional. Eu fiz faculdade com pessoas que se formaram comigo que não tem um terço do que ele tem e nunca serão. Né? Inclusive até em conhecimentos gerais. Meu pai tem até a terceira série e tem conhecimentos gerais muito maiores do que pessoas que fizeram faculdade comigo. Então não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é bom. Pode ser uma boa para você, se assim você decidir escolher fazer. E então, onde estudar design, você pode fazer faculdade, né? Então, se você quiser fazer faculdade, tem um link do Quero Bolsa aí também para você conferir, que aí pode ser uma boa para você. Você acessa esse link, ajuda o TIF e ao mesmo tempo, obviamente, busca uma bolsa de estudos, né? Um desconto. Eu utilizei desconto no Quero Bolsa, por isso que eu sempre recomendo. Além disso, pode estudar em cursos livres, né? Presenciais, cursos online também que são livres. Eu tenho aqui os meus cursos, você pode conferir. Cursos técnicos, eu fiz curso técnico no Senac, né? Curso superior, eu fiz tecnólogo, mas tem bacharelado. E curso de especialização, eu fiz pós-graduação, né? Mas você pode continuar seus estudos com mestrado e etc. Além de tudo isso, de cursos, o mais importante é livros, né? Então, além de... Você pode estudar, sim, pelo Instagram, pelo YouTube, você pode estudar através de blog, você pode estudar através de curso, mas não esqueça dos livros, tá? Aqui nós temos livros mais direcionados para produto digital, mas é uma maneira de exemplificar. Existem muitos mais livros, eu tenho listas aqui de indicação de livro, playlist, né? Vídeos, então depois você confira, procura aí Chief of Design, livro de design que você vai encontrar. E segue a dica, né? Livros sempre serão uma fonte excepcional de conhecimento e talvez, né, a fonte mais confiável que você vai ter sobre design, estudando sobre várias coisas. Desde aqui, por exemplo,
um livro de pesquisa, né, que fala sobre mapear a experiência, que fala muito sobre pesquisa, até um livro sobre pensamento de design, né, e o mundo e o design no mundo contemporâneo, até mesmo um livro sobre usabilidade, né? Esse foi o primeiro livro, talvez tenha sido o primeiro livro relacionado a design, né, a usabilidade que eu li, do Steve Kruger. Bom, vamos falar de oportunidade para encerrar, né? Então, você trabalhando como designer, você pode trabalhar em qualquer lugar, basicamente, que precise de um projeto de design. Não tem diferença, assim, não tem empresa, tipo, mecânica, só precisa trabalhar na mecânica. Não. Pode trabalhar até em mecânica, você como designer, ou em fintech, enfim, empresas em geral. Você pode trabalhar como autônomo, você pode trabalhar como empregado. Eu já trabalhei das duas maneiras, né? E aqui eu deixei ressaltado, ó, salários de UX designer em Brasil. E eu coloquei esse salário porque a área de produto digital que o UX está inserido, né? Então, sempre produto digital, UI designer, product designer, UX designer, você procurar por esses cargos, você vai ver que a média salarial é um pouco maior, né? E tende a ser maior mesmo porque trata de tecnologia, as áreas relacionadas à tecnologia ganham bem melhor mesmo se comparado com outras que é como design gráfico, por exemplo. Então, se você quiser atuar como profissional de área de tecnologia de produto digital, pode ser uma boa para você, beleza? Bom, sobre o que é design, sobre a área, é isso. Tentei passar por algumas coisas, por algumas partes que eu não tinha passado em outras oportunidades. Espero que você tenha entendido principalmente o que é design, que isso é o mais importante mesmo aqui dessa aula. E se tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa aí nos comentários. Para fechar, lembrar que o Dia Mundial do Design é no dia 24 ou melhor, 27 do 4. E o Dia Nacional do Design é amanhã, é dia 5 de novembro. Lei sancionada pelo Fernando Henrique, né, em comemoração ao Dia do Design Gráfico, né? A gente fala design gráfico, né, o Dia Nacional do Design Gráfico, mas de maneira geral é o Dia do Design em homenagem ao grande Aloysio Magalhães, o primeiro fundador, né? Ou primeiro fundador não, o fundador da primeira escola de design no Brasil. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado. Se você tem dúvidas, sugestões, críticas, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir a gente nas outras redes sociais. Você pode ser membro aqui do canal também. Se você quiser continuar aprendendo sobre design, nós temos nossos cursos de design, como por exemplo o nosso curso Fundamentos do Design, onde a gente aborda realmente esses tópicos sobre fundamentos do design que são importantes para você aprender, independente da ferramenta que você venha utilizar, inclusive independente da área que você venha trabalhar com design, tá bom? Bom, e é isso. Agora ao lado, eu vou deixar aqui no card final um vídeo para você aprender sobre design com livros. Então, indicações de livro para você continuar estudando, aprendendo sobre design. É isso, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo, seja membro do canal, segue a gente nas outras redes sociais. Vou indo nessa, estudar e galuxo sempre, um forte abraço, até mais, valeu, fui!